Olá, meus alunos queridos. Aqui mais uma vez a professora Elobaeta com vocês para falar sobre um dos meus temas que eu diria prediletos do nosso módulo, a arte de escrever uma redação. A norma culta. Nessa aula de hoje, desvendando a norma culta, nossa aula 11, começamos a tocar em um importante galho, eu diria, da escrita do desenvolvimento. Lembrando que eu falei nas nossas primeiras aulas que o desenvolvimento é uma parte da redação que contempla várias aulas. Ele exige que a gente toque em vários detalhes, e a norma culta, um deles. Eu diria que é um quesito dos mais importantes. A norma culta sendo vista por nós como uma espécie de mimo. Um mimo, assim, para uma boa imagem da escrita da nossa redação, contemplando todas as partes, introdução, desenvolvimento, argumento, que a gente vem falando aí nas nossas aulas anteriores. Então, a norma culta, ela aparece assim, do princípio, da primeira à última linha da redação. E eu vou começar essa nossa aula de hoje com mais uma recordação. A primeira vez em que eu me deparei com a gramática, lá nos meus tempos colegiais, com todas aquelas regras e convenções, eu confesso que fiquei pensativa. Pensativa no seguinte: eu me perguntei, onde estaria o real sentido de falarmos daquela forma, e não como nos comunicamos em nossas casas? Ao mesmo tempo, também me perguntei, o que estaria por trás de todas aquelas regras? Quem me respondeu a essa minha indagação foi o texto. Foi a escrita, com a sua exemplar magia, quem me deu todas as respostas que eu precisava para entender, na intimidade, para desvendar, por isso que eu intitulei a nossa aula de Desvendando a Norma Culta, essa linguagem formal. Desvendar a norma culta é tocar principalmente naquela noção de escrita que conversamos lá na nossa primeira aula, a arte de escrever. Escrita como poder e escrita como identidade. Vejamos o seguinte, escrita como poder, quando a gente toca na norma culta, seria no sentido, aquele sentido que a gente já conhece de perto, semear verdades, imortalizar ideias, opiniões, fatos. Naquela máxima de morre o homem, mas fica a obra. Identidade, no sentido de só a gente relembrar de que cada um de nós possui um repertório linguístico armazenado e que esse repertório ele se armazena conforme a gente vai crescendo, conforme as nossas vivências, conforme o ambiente em que estamos, conforme os conhecimentos que vamos adquirindo, as nossas experiências, as nossas ideias, e aí a gente vai aí armazenando esse vocabulário, justamente esse que vai nos ajudar a nossa comunicação com o outro. Então, o idioma pátrio, a nossa língua mãe, né, que toda nação possui a sua, o inglês, o francês, o português, o alemão, o italiano. A língua pátria, a língua mãe, é assim chamada porque ela está disponível ali, né, a todos, gratuitamente, pelo menos deveria. Né? Mas, conforme a gente vai conhecendo esse idioma, a gente entra na escola e vai conhecendo, e também no nosso contato, em casa, os familiares, a gente vai escolhendo alguns termos para a gente ir se comunicando. A gente não usa todas as palavras o tempo inteiro.
a infinidade de palavras, a imensidão de palavras que existem. A gente vai se apropriando de algumas conforme o nosso interesse, a nossa intenção naquele momento. Então, primeiro lembrete sobre norma culta. Imagine que as palavras estão dispostas como se fosse uma imensa banca de frutas, em que eu levo para casa aquelas que eu mais gosto e também, principalmente, as mais adequadas ao que eu pretendo fazer, a receita que eu pretendo fazer, o alimento que eu pretendo consumir. Com a linguagem, com as palavras, é a mesma coisa. Então, sempre que eu vou falar ou escrever, indissociavelmente eu vou pensar, eu vou fazer essa escolha das palavras que eu vou me utilizar. Então, a escolha desses nossos termos, dos nossos vocábulos, se dá assim, é como se fosse assim, gosto mais adequação ao conteúdo do discurso. Ou seja, eu não vou usar todas as palavras para todos os discursos. Assim também como eu não vou usar as mesmas roupas para todas as ocasiões. Como também eu não vou me comportar da mesma maneira em todas as situações. Então, assim, a língua acompanha essa mesma movimentação. Então, esse repertório que a gente armazena, eu diria, mais uma vez relembrando lá a nossa primeira aula, que ele é pessoal e intransferível. A língua está ali disposta a todos. As palavras são as mesmas para todos, os dicionários, né? Mas o meu repertório, a maneira como eu vou utilizar, a seleção das palavras que eu vou fazer, ele acaba sendo pessoal, intransferível e, por isso, identitário. A gente viu lá no comecinho que todo discurso, todo texto tem as suas maneiras de ser. Cada um tem uma maneira diferente de expor as ideias. E é por isso que escrita é identidade, escrita é arte, não é técnica, porque só lembrando ou relembrando, um texto não sai igual ao outro em hipótese nenhuma, ainda que sobre um mesmo tema. Então, assim, são pequenos lembretes que eu estou fazendo aqui para vocês, só para a gente se apoderar, como eu gosto sempre de fazer, intimamente dos nossos temas, dos nossos conteúdos. E com a norma culta não seria diferente. Aí, nessa noção de poder da escrita e que a norma culta favorecendo esse poder e essa identidade, que a gente já viu que a escrita nos oferta, entram aí as noções de respeito, credibilidade e verdade. Então, é tão bom a gente pensar na norma culta dessa maneira. O que eu estou querendo é que vocês entendam que a gente não visitar a norma culta como algo que nos é imposto, que a gente é obrigado a fazer. Claro, a gente é obrigado a fazer, sim. A gente vai ver quais situações essa obrigatoriedade acontece, mas é principalmente tocar nela assim, entendendo o favorecimento dela sobre nós, e não o contrário. Então, a gente já pensou a norma culta como um instrumento favorável à noção de escrita como poder e à noção de escrita como identidade. E agora a gente vai pensar na leitura. A leitura, ela aparece como um instrumento mais amigo, eu diria, mais parceiro para a utilização exemplar da nossa língua. O que eu quero dizer é que quanto melhor e mais elegantemente eu expresso a minha ideia, eu expresso o meu pensamento, mais respeito, afeição e credibilidade eu terei. Veja que é a mesma coisa do nosso comportamento. Quanto mais eu sou dócil, gentil, elegante, mais querido eu sou pelas pessoas. O texto é a mesma coisa. A língua é a mesma coisa. Essa relação de intimidade, de apreço, sabe, de amor, que tudo melhora, tudo modifica. Tudo modifica. Esse é o que eu sempre vou convidar vocês, sempre a gente abraçar essa ideia de tocar na escrita, na língua como instrumento da escrita, na fala com carinho, com amor, com gosto. Então a leitura, a amiga íntima, a cúmplice, a parceira da norma culta. Eu gosto muito da citação do professor Nestor Acioli, que nos ajuda a entender muito a relação entre vocabulário, leitura e escrita.
Depois eu vou deixar para vocês o link da escrita, das dicas do professor Nestor Acioli, que valem realmente a pena. Então ele diz o seguinte: a criança repete tudo o que os adultos falam para aprender a falar. O estudo da língua também exige que se recorra à imitação. E aí, entre parênteses, a leitura. Uma criança observa o animal, diz que é um au-au, mas eu tenho que dizer a ela que não é au-au, e sim um cachorro, assim como miau não é miau, e sim um gato. É através da imitação que a criança dá os primeiros passos para a aprendizagem da língua. Assim, o professor Nestor nos ajuda a entender a importância da nossa convivência diária, constante, amigável com a nossa língua materna. E para nós, por meio do estudo, do conhecimento e da leitura. Então eu sempre digo, é sempre o caminho. É o caminho para a boa escrita, é o caminho para um repertório linguístico rico, é o caminho para eu bem argumentar, é o caminho para eu bem me expressar. Leitura, leitura sempre, constante, diária, com gosto. O modo de falar, na verdade, norma culta tem a ver com o modo de falar e com o modo de se expressar, seja oralmente, seja verbalmente. Então, o modo de falar é uma questão problemática, realmente, na nossa vida social. Olhe quantas vezes a gente não se embaraça por conta de uma palavra dita. Porque uma vez dita, é difícil de ser esquecida. Olhe o poder que a palavra tem. É mais fácil, talvez, a gente esquecer até, eu não sei, sabe, um comportamento. Mas a palavra é difícil de sair dos nossos ouvidos. Ela tem um poder tão mágico que ela fica ali, em nós, impregnada, sabe? Por isso que a palavra é problemática. A palavra, ela pode nos gerar sabores e dissabores. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado com ela. Eu prefiro dizer zelo, afeição a ela. E expressar-se bem, falando ou escrevendo, inspira credibilidade, inspira respeito. Como profissionais que todos nós somos, e vocês serão, de qualquer área, é quesito, pelo menos para mim, é muito visível a maneira, eu observo sempre, a maneira como um profissional se expressa. Não importa a área. Porque a maneira como ele vai se expressar acaba gerando credibilidade, acaba gerando respeito sobre a matéria-prima que ele trabalha. Então, assim, não é uma noção de elitização, não, que eu quero dizer com isso. De modo algum, até porque a gente trabalha a noção de escrita como direito de todos e uma acessibilidade indistinta. Mas é uma questão de a gente ter amor e respeito à nossa língua. A nossa impressão não adianta, sabe? Ela nunca é das melhores. Se a gente for, por exemplo, a um médico ou a uma consulta, né, vamos dizer assim, a um contato com um médico, com um advogado, algum profissional para nos orientar oralmente ou prescrevendo alguma orientação escrita, e a gente perceber esse profissional se utilizando de gírias, de abreviações, de um vocabulário informal. Veja, a gente não sai com uma boa impressão. E talvez a gente nem volte mais ali. Vou nada voltar naquele advogado que ele está se utilizando de gírias, ele chamou alguns palavrões durante a conversa. Essa noção de credibilidade que eu quero dizer, essa noção de respeito, a escrita, a palavra, a linguagem, ela favorece muito a construção da nossa imagem. Ainda no ensino médio, nessa tônica de recordação, eu me lembro da grande decepção de um colega de classe por ter respondido a todas as perguntas da prova com o sentido da ideia correto. O sentido da ideia dele estava afinado com o que a pergunta pedia, mas nenhuma das respostas foi aceita pelo professor, por um simples detalhe.
pela maneira informal, doméstica como ele se expressou. Ele comprometeu a compreensão do pensamento dele, comprometeu a credibilidade do que ele estava dizendo. Todo o pensamento dele sobre as questões foram perdidos pela pobreza vocabular. E não tem a ver com rebuscamento, com hermetismo, com palavras difíceis, não. Riqueza vocabular significa eu ter um repertório rico, vasto, adquirido principalmente e sobretudo pela leitura. Então foi esse o sentido que eu encontrei para a minha pergunta. A exigência pela linguagem formal, pela norma culta, alinhada àquele acordo ortográfico, aquela gramática que me apresentaram. E aí eu entendi que os discursos sérios que necessitavam transmitir ou que necessitam de credibilidade, de veracidade, de respeito, eles não podem deixar de fora a norma culta. Aí eu queria aqui pontuar, a gente vai fazer agora uma distinção entre linguagem formal, que é aquela linguagem íntima do argumento, íntima da escrita da redação, íntima dos discursos acadêmicos, íntima da ciência, íntima da história, íntima de todas as áreas do conhecimento, dos discursos jurídicos, científicos. Então vamos entender o que é que significa a terminologia formal e informal no que diz respeito à nossa língua. Aí eu elenquei algumas coisas para a gente entender. A linguagem formal, vamos começar por ela, é aquela linguagem que a gente utiliza de maneira descontraída, sabe? Ela tem a ver com descontração. É aquela linguagem que eu utilizo na minha casa, entre os amigos, com meus familiares, na rodinha de conversa na porta de casa, na pracinha, nas festas, nas mesinhas de bar. Então, a linguagem informal ela está muito ligada ao nosso dia a dia. Essa oralidade cotidiana, sabe, do dia a dia. E ela tem uma despreocupação. A gente não pensa, nenhum de nós pensa quando a gente vai tratar com um amigo ali, com um companheiro ali do dia a dia, a gente não pensa no que a gente vai falar em termos de escolha de palavras. A gente pensa no sentido que a gente quer dar, a intenção. Ninguém acorda dizendo assim, bom dia, senhor meu pai. Ninguém. É aquela coisa, e aí, como é que tá? É uma coisa bem informal. Ninguém vai dizer numa mesa de café da manhã, a gente até olha estranho, não é? A gente vai olhar estranho se alguém disser, passe-me o café, por favor. A coisa da próclise, da ênclise, da mesóclise, dar-lhe-ei. Ninguém diz isso no dia a dia. Ah, me dá aí, passa aí para mim o café. Sabe? Então, é aquela coisa assim, ninguém vai dizer, buscar-lhe-ei amanhã. Não, amanhã eu estou aí para lhe pegar. Isso é linguagem formal. E é essa que eu não devo levar para a folha em branco da minha redação, do meu artigo acadêmico, do meu livro. Então, a linguagem formal, ela tem muito a ver com isso, com o doméstico, com o cotidiano, com o amigável, com os hábitos linguísticos ali daqueles grupos sociais que a gente faz parte. E aí eu toco também na informalidade das abreviações. Hoje, com a linguagem, né, da internet, as redes sociais, as mensagens de celular, tudo virou abreviatura. É VC, é PQ, é PB, é uma série de Ks, da letra K identificando, né, indicativo de riso, o VC é o você, o PQ é o porquê, o TB é o também, e acaba virando um hábito. Ninguém diz assim, observe que lindo está o sol. Não, você viu como o céu tá lindo? Como o sol tá legal? Sabe, é aquela coisa. Agora, isso é o informal. E eu vou já dizer porque que eu estou ressaltando. Já a formal, ela tem a ver com a norma culta. Ela tem a ver, ela está na contramão desta linguagem caseira, doméstica, amigável, descontraída. Ela tem a ver com o profissional, a seriedade, o conhecimento. Então, o formal, ele tem a ver com o respeito, com a obrigatoriedade de eu utilizar corretamente a língua. Então, ou seja, eu tenho que me apegar às regras,
as normas gramaticais, a uma pronúncia polida, se eu estiver falando e não escrevendo. É uma linguagem afastada da linguagem formal, afastada da casa, afastada das rodinhas, afastada das festas. E aí é uma dica inicial que eu já dou a vocês. Quando tiver dúvida se este ou aquele termo é formal ou informal, pense na vida doméstica. Pense em estar conversando entre os amigos. Se ela se adequar a esse ambiente, ela não é formal. Logo, ela não deve ser utilizada. Então, ela está na contramão. A norma culta, então, seria uma maneira de utilizar a nossa língua pátria, a língua portuguesa, mais aproximada, mais afinada com as chamadas normas, regras da gramática normativa, ou seja, a norma padrão. Aquelas convenções da língua que nos são oferecidas, eu prefiro dizer oferecida do que imposta. Então, tem a ver com grafia, com acentuação, com pontuação, com regência, com concordância, com todos esses passeios, todos esses caminhos, todas essas convenções, essas exigências, essas normas do bem falar e do bem escrever. E aí eu não poderia deixar de fora o que eu chamo de regras básicas. A primeira é essa que estamos conversando. Distanciar-se da linguagem oral, daquilo que a gente fala no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, com os nossos amigos, com os familiares. É a maneira que eu vejo mais eficaz de a gente alcançar o domínio pleno da norma culta. Então a gente não pode esquecer disso. Não levar para o papel aquilo que eu digo entre os meus amigos, a maneira como eu me expresso na minha casa, a maneira como eu me expresso na minha vida doméstica. Uma outra regra, eu prefiro chamar de dicas, melhor dizendo, não se utilizar de modismos, de gírias, de vícios, muito menos de palavrões da nossa fala cotidiana em nenhuma, mas absolutamente nenhuma circunstância textual, nem da redação e nem de nenhum outro texto. Não devemos utilizar nenhuma desses modismos linguísticos, regionalismos e tal. Eu faço também uma pontuação aqui ao uso dos adjetivos. Os adjetivos, eles são muito empobrecedores para um domínio, para uma utilização efetiva da norma culta. Então, evitar dizer assim no texto, isso é bom ou é ruim, isso é bonito ou feio, porque são termos assim muito domésticos. Então, quem é essa norma culta, já nessa altura do que estamos conversando? Eu diria que é um falar ou um escrever prestigiado, respeitado, que nos envolve em credibilidade, em veracidade ou verdade, em respeito de quem nos ouve e de quem nos lê. Olha, eu acredito que isso vai melhorar muito aqueles estudantes ou qualquer um de vocês que tem aquele olhar, sabe, vira a cara para a norma culta. Eu acho que a gente vai conseguir vê-la de uma outra forma, depois que a gente entendê-la desse jeito, que ela nos favorece, que a gente vê muita norma culta como nos prejudicando, mas no fundo ela nos favorece. Então, distanciar-se dos chamados hábitos linguísticos, como a gente já pontuou, porque dominar a norma culta significa pensar e fazer uso sobre quais palavras mais se adequam à intenção do meu discurso. Então é aquilo, eu não vou usar todas as roupas em todas as ocasiões, ou a mesma roupa para todas as ocasiões, né? Então a mesma coisa no discurso. Eu vou me apoderar do que está ali, das palavras que estão ali guardadas em mim, e vou levá-las, trazê-las para o meu texto. Então, isso é o que eu chamo de repertório linguístico. E aí eu vou ter esse zelo, esse cuidado com a pontuação, com a acentuação, com a regência, com a concordância. Tudo isso vai favorecer a minha construção textual, as minhas frases, os meus parágrafos. Inadmissível, né? Vou sempre pontuar, não permissiva de modo algum, em nenhuma circunstância, coisas como gírias, modismos, regionalismos. Expressões mais ou menos como
Tipo, por exemplo, que na linguagem oral, o carioca se utiliza muito de tipo. Manda ver, tô ligado, show, ok, relaxa, top, suave. Esse tipo de coisa, de maneira nenhuma, dentro de uma redação ou dentro de um texto formal. Então, esse bem escrever, esse cuidado. E aí eu também tenho uma dicasinha em relação às gírias, porque como é uma coisa muito comum no nosso dia a dia, principalmente de vocês, cariocas, como é que eu modifico? Como é que eu me utilizo, ao invés de eu colocar tipo, como é que eu transporto isso para o formal? O que é tipo? Quando eu digo, aquela casa é tipo assim. Tipo nada mais é do que exemplo. É como se eu dissesse assim, aquela casa é como se fosse uma mansão. Aí eu uso tipo. Quando eu digo tô ligada, é como se eu dissesse assim, pedindo atenção, estou atento. Show, é como se fosse assim, concordo. Ok também. Relaxa, é como se fosse assim, tranquilo, sereno. Então é tão interessante quando a gente faz é porque todas as gírias e os budismos, eles nascem do formal. A gente vai se aproximando aqui do finalzinho da nossa aula, então trazendo aí esse bem falar e esse bem escrever, que sempre nos envolve de credibilidade, confiabilidade e respeito, mas eu queria tocar em alguns, vou deixar aí no nosso PDF, alguns termos informais para que vocês substituam pelos formais. Porque também como escrita é prática, é hábito, é o costume que a gente tem, é aquela coisa, quanto mais eu faço, melhor eu me sairei. Quanto mais eu me acostumar a me utilizar de uma formalidade, melhor eu serei. Então, só dizendo dando uma palhinha aqui, o pobre, por exemplo. Eu nunca utilizar o termo pobre numa redação. Pouco favorecido, menos favorecidos. A expressão favelado também. Trocar por população periférica. Sabe? O boa, em vez de eu colocar que uma coisa é boa, como a gente viu, não usar o adjetivo. Então, plausível, satisfatória. Então, são essas coisinhas que vão estar lá nos exercícios, em 2 exercícios que eu vou soltar para vocês, para a gente ir treinando a norma culta e se acostumando a usar. E, claro, a leitura. Então, vamos para a nossa dica final. Sempre que sentir dúvidas, aquilo que a gente já falou no meio da aula, pense no termo e se ele se adequar à mesa de bar, à festinha, à rodinha de amigos, ele está na contramão da formalidade. Então, não utilize, substitua. Traga ele para o universo formal. Então, quanto mais distanciado for o termo, a palavra, o vocábulo das nossas conversas do dia a dia, mais exemplarmente eu estarei tocando no formal. E essa dica final, lembrando que o domínio da norma culta é uma das competências do Enem. Ela vai nos favorecer, ela vale de 0 a 200 pontos. Por isso, ela está aqui como um dos nossos temas de aula. Né? Então, todos nós temos virtudes, como a gente já falou. Temos o melhor de nós, comportamentos, atitudes. E a gente sempre quer utilizar no nosso meio social, quando a gente está diante de outro ou de outras pessoas, a gente quer sempre mostrar o que temos de melhor. Então, a dica o pedido o convite que eu faço a vocês mesma coisa com a língua. Puxe, se apodere, visite os compartimentos do seu repertório linguístico, aqueles que a gente conversou desde o início, aqueles caminhozinhos, aqueles lugares onde eu guardo todas as palavrinhas que eu fui me apoderando ao longo da vida. Pegue as melhores e traga para o seu texto. Se apodere das melhores para expressar o seu pensamento na redação. É sempre uma escolha certeira eu ir para os melhores termos, o meu melhor vocabulário, o que eu tenho de melhor em mim, linguisticamente falando. Porque essas palavras, como eu disse, é uma escolha certeira, essas palavras elas são também o melhor que temos. E a gente já viu que vai nos dar uma melhor impressão,
vai nos levar ao mercado de trabalho, vai nos colocar aonde queremos. A escrita é também um item de observação para nossa seleção da profissão que queremos. Então, deixe que o seu melhor vocabulário seja visto. Traga ele para a página em branco, traga ele para a redação, torne-o conhecido. Estas palavras também vão favorecer aquele que estiver com seu texto em mãos, o bem dizer, o bem escrever, o vocabulário melhor que vocês tiverem, as virtudes linguísticas de vocês, que todos têm, as melhores palavras, também irão fisgar o leitor. Um beijo e até a nossa próxima aula.